A megafauna da América do Sul é certamente uma das mais fantásticas do mundo. Uma incrível variedade de grandes mamíferos herbívoros habitou esse imenso subcontinente e nós conhecemos bem alguns deles. Preguiças gigantes, gliptodontes, cavalos e macrauquênias foram alguns deles. E não nos esqueçamos dos poderosos gonfotérios. E junto com toda essa gama de herbívoros estavam também muitos carnívoros. Ursos de cara achatada e tigres dentes de sabre foram alguns dos maiores. E entre esses dois enormes predadores havia algo diferente, menor, mas que compensava a sua falta de tamanho com o trabalho em equipe. Os canídeos. Dois gêneros de canídeos se adaptaram para caçar a megafauna sul-americana e obtiveram muito sucesso nessa tarefa. Quem, afinal de contas, são eles? E por que não existem mais? A resposta para essas e outras perguntas você confere aqui. De todas as famílias vivas da ordem carnívora, os canídeos são os mais antigos. A história da família Canidae começa na América do Norte durante o final do Eoceno, e embora ainda não saibamos qual foi o seu primeiro integrante, alguns pesquisadores apontam para Prohesperocion, que apareceu pela primeira vez há cerca de 36 milhões de anos no sul do Texas, como o canídeo mais antigo do mundo. Mas nem todos estão certos de sua posição. Após o seu surgimento, eventos sucessivos de irradiação deram origem a 3 subfamílias diferentes de canídeos, sendo que somente uma delas ainda existe. A primeira delas é chamada de Hesperocionini, formada em sua maioria por bichos pequenos e adaptados ao mundo quente e florestado do Eoceno. Mas eles foram extintos quando o clima começou a esfriar e as florestas deram lugar às pastagens na passagem para o Oligoceno. E foi nesse momento que apareceram os Borofagini. O membro mais antigo dessa subfamília pode ter descendido de um Hesperocioníneo, e embora seus primeiros representantes fossem pequenos onívoros oportunistas, como os guaxinins, as formas mais tardias eram grandes carnívoros com mandíbulas adaptadas para esmagar ossos. Aliás, foi atribuído a esse grupo o nome popular de cães esmaga-ossos. Um de seus representantes típicos e o mais famoso é, sem dúvida, Epicion aideni, que com até 170 quilos se consagra como o maior canídeo que já existiu. Mas eles logo foram superados pelo único grupo de canídeos ainda existentes, os caníneos. Todas as espécies vivas de canídeos pertencem a essa subfamília, que apareceu pela primeira vez há cerca de 30 milhões de anos, na forma de Leptocion. Esta também foi a única subfamília a sair da América do Norte e colonizar o mundo, se diversificando nas mais de 30 espécies vivas. Há cerca de 6 milhões de anos, eles colonizaram a Eurásia, mas foi só muito mais recentemente, em torno de 3 milhões de anos, final do Plioceno, que eles chegaram na América do Sul. A migração dos caníneos para a América do Sul gerou uma grande diversidade de espécies, mais de 10, e com hábitos e formatos muito variados que, apesar de suas diferenças gritantes, são todos descendentes de um ancestral comum que viveu há apenas 3,9 a 3 milhões e meio de anos. E com base em padrões de diversidade genética, estimaram que esta população ancestral era bastante pequena, com cerca de apenas 11.600 indivíduos reprodutores. Isto sugere que todos os canídeos sul-americanos, desde o pernalta lobo-guará até a pequena raposa de Darwin, derivam de um único evento de dispersão de uma espécie ancestral da América do Norte, que chegou até aqui através do Istmo do Panamá, no chamado Grande Intercâmbio Biótico Americano, em que as faunas dos dois continentes, até então isoladas, migraram do norte para o sul e vice-versa. E como não havia animais do tipo por aqui e muitos nichos estavam vagos, os canídeos tiveram uma grande sorte para explorar todos os espaços disponíveis. A maioria deles se tornaram onívoros de pequeno e médio porte, mas também havia aqueles que adotaram a hipercarnivoria como estilo de vida, representados principalmente pelos gêneros Theriodictes e Protocion.
Eles desempenharam o mesmo papel que os lobos cinzentos desempenham no hemisfério norte, formando matilhas para caçar grandes presas e, nesse caso, não competiam pelos mesmos recursos alimentares, já que viviam em regiões diferentes. O gênero Theriodictis é representado por somente uma espécie endêmica da América do Sul, e seus fósseis foram encontrados na Argentina, Bolívia e sul do Brasil. Existem também um possível registro no Equador. Ou seja, embora tivesse uma distribuição relativamente grande, ela estava mais concentrada nas regiões centrais do subcontinente. Ele era o hipercarnívoro, o que significa que 70% de sua dieta era composta por carne, como evidenciado pelos grandes dentes carnassiais. Habitando principalmente os pampas e pesando em torno de 37 quilos, poderia se alimentar de animais como lhamas, cavalos, cervos, queixadas, roedores semelhantes às capivaras e notoungulados parecidos com os roedores, como os tipotérios. Alguns tatus gigantes também foram vítimas desses canídeos. Suas mandíbulas e crânios mostram que grandes músculos teriam se fixado, dando a este canídeo uma mordida muito forte e poderosa. O seu irmão Protócion era tão incrível quanto, com até 3 espécies conhecidas que viveram na Argentina, Brasil, Bolívia, Equador e Uruguai, existe a possibilidade de esse canídeo ter invadido as Américas Central e do Norte, com base em materiais encontrados na Venezuela. E essa hipótese foi confirmada em 2019, quando fósseis da espécie Protócion troglodytes foram relatados no México. Ele era um pouco menor do que o seu parente, pesando entre 16 e 25 quilos, sendo também um hipercarnívoro. Devido à sua ampla distribuição geográfica, Protócion habitou muitos ambientes diferentes, desde as pastagens andinas até os mosaicos de cerrado e mata atlântica e locais mais semiáridos. Graças a isso, uma ampla gama de herbívoros fazia parte de sua alimentação. Só na região sul do Brasil, com um clima mais frio e paisagens abertas, estavam presentes diversos animais, como cervos, cavalos, lhamas, queixadas e alguns mega-herbívoros. Existem esqueletos do grande Notiomastodon platensis que apresentam marcas de mordidas que possivelmente foram feitas por esse canídeo. No entanto, Protócion se alimentava de animais menores, de porte médio e não da megafauna. Provavelmente, só os filhotes dessa classe de tamanho poderiam ser caçados por eles. Como sugere sua morfologia pós-craniana, ele era um perseguidor ativo de suas presas nos ambientes abertos, formando matilhas como fazem muitos canídeos atuais. No entanto, nas áreas onde poderia se encontrar com um Theriodictis, teria evitado a competição por ser menor do que ele. Protócion e Theriodictis representam os primeiros membros da radiação evolutiva dos canídeos sul-americanos. Uma das principais diferenças entre esses gêneros é que o segundo é um pouco mais antigo. Alguns poucos materiais de Theriodictis datam de cerca de 1 milhão de anos, mas a maioria é encontrada em rochas do Pleistoceno Médio, entre 780 e 500 mil anos. E foi mais ou menos durante esse período que Protócion surgiu, mas diferentemente de seu primo maior, ele conseguiu sobreviver até o final dessa época, em torno de 10 mil anos, antes de serem esquecidos pelo tempo. Protócion e Theriodictis foram dois dos maiores predadores da megafauna sul-americana. Eles conseguiram prosperar numa época delicada para toda a biota do planeta, mas acabaram desaparecendo. E qual teria sido o motivo? Mudanças climáticas ou a caça humana? É muito provável que o desaparecimento de suas presas tenha sido um dos principais fatores, mas ainda não sabemos. Mesmo assim, ambos foram um exemplo de sucesso em seu tempo e que conseguiram sobreviver às feridas do mundo cruel que era o Pleistoceno. Se você ficou até aqui, então é porque gostou ou achou relevante o conteúdo deste vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações e, é claro, compartilhar este vídeo e este canal com todos os seus amigos, beleza? Mas é isso, muito obrigado e que a força esteja com vocês. Tchau!